Salve, salve galerinha! Professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um efeito muito importante que é cobrado bastante no Enem, que é o efeito Joule. Então, nessa aula aqui, nós pretendemos trabalhar a compreensão desse efeito, tá certo? E conhecer diversas formas de calcular a potência elétrica dissipada aí por um resistor. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa aulinha. Então, pessoal, para começar a nossa análise, vamos desenhar aqui um circuito elétrico simples. Eu vou colocar aqui a minha fonte de diferença de potencial. Vou representar aqui o meu fio, o meu resistor. E vamos fechar aqui o circuito, certo? Então, tá aí meu circuito elétrico simples, onde eu tenho uma fonte de diferença de potencial ligado aqui um resistor de resistência R, tá certo? Bem, meu circuito fechado, isso implica que vai circular uma corrente pelo meu circuito. Vou representar aqui a minha corrente elétrica e ela vai percorrer o meu circuito e vai passar aqui pelo meu resistor de resistência R. Bem, pessoal, então o que é o efeito Joule? O efeito Joule ocorre quando um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica, tá certo? Então, nós vamos utilizar muito a expressão de que um resistor dissipa a energia elétrica que recebe do circuito, né? Ele transforma essa energia em outra forma, e nesse caso a outra forma é energia térmica. É o que acontece com o seu chuveiro, né? Ele pega a energia elétrica, converte em energia térmica que aquece a água e você tem um banho quentinho aí em dias frios de inverno, tá certo? Bem, vamos lembrar como calcular a potência. A potência pode ser calculada pela diferença de potencial vezes a intensidade da corrente elétrica. Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores, tá certo? Bem, da primeira lei de Ohm, que nós vimos na última aula, né? Então, vamos lembrar aqui a lei de Ohm. O que a lei de Ohm diz pra gente? Que a diferença de potencial é o produto da resistência vezes a corrente, tá certo? Isso aqui nós tiramos da lei de Ohm, certinho? Essa é a forma mais comum dessa lei ser escrita. Então, pessoal, pegando a lei de Ohm e aplicando na definição da potência, o que nós vamos ter é potência vai ser V, que é R, e isso aqui vai multiplicar a corrente. Daqui, então, nós podemos escrever que a potência vai ser o valor da resistência do meu resistor vezes a intensidade da corrente ao quadrado, tá certo? Então, tá aí o cálculo da potência dissipada ali no meu resistor, tá certo? Bem, agora nós podemos analisar a energia elétrica transformada em energia térmica ao fim de um certo intervalo de tempo, tá? Lembrando que nós já falamos sobre isso, essa energia elétrica, ela vai ser dada pelo produto da potência vezes o intervalo de tempo ΔT, tá certo? Isso aqui é uma outra expressão que nós já vimos. Bem, essa energia
analisando aqui a definição que nós acabamos de dar para a potência dissipada no meu resistor, tá certo? Essa energia vai ser escrita como resistência vezes a intensidade da corrente ao quadrado vezes o intervalo de tempo de uso do meu equipamento, tá certo? Então, essa relação aqui, muito importante que você saiba, beleza? Então, essa fórmula que traduz aí o efeito Joule, né, ou lei de Joule, ela pode ser enunciada da seguinte maneira: a energia elétrica dissipada num resistor, num dado intervalo de tempo, é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente elétrica que o percorre, certo? Bem, nós podemos ter também aí outra forma de calcular esta potência, pessoal. Tomando aqui da lei de Ohm mais uma vez, eu posso escrever que a intensidade da corrente elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela resistência, tá certo? E aí nós podemos levar este resultado aqui dentro desta expressão, e aí nós podemos escrever a seguinte relação: potência vai ser igual a resistência vezes a intensidade da corrente, que vai ser V sobre R ao quadrado. Daqui, então, nós tiramos que R vai ser multiplicado por V ao quadrado sobre R ao quadrado. Simplificando um R aqui com um daqui, nós podemos escrever a potência também a partir da diferença de potencial, V ao quadrado sobre R. É outra forma de traduzir aí a potência que vai ser ali dissipada no meu resistor, tá certo? Bem, quando a DDP, né, quando a diferença de potencial é constante, a potência elétrica dissipada no resistor, ela é inversamente proporcional à sua resistência elétrica, tá certo? Então, muita atenção, pessoal. Vocês vão precisar bastante desta primeira equação, tá certo? Desta segunda equação e desta terceira equação. Tranquilo? Beleza. Agora, para esclarecer um pouco mais sobre o que nós acabamos de falar aqui, vamos resolver alguns exemplinhos para aplicar essas equações aí em uma situação problema. Vamos lá. Então, primeiro exemplinho. Um resistor de resistência elétrica R igual a 20 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Determine a potência elétrica consumida pelo resistor. B, a energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 segundos. Então, pessoal, nós acabamos de ver que a potência pode ser escrita como produto do valor da resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. Como nós temos R igual a 20 ohms e a intensidade da corrente elétrica I igual a 3 amperes, basta que a gente faça a substituição desses valores na equação e vamos fazer a continha. Então, aqui nós temos que a potência vai ser 20 vezes 3 ao quadrado. Então, a minha potência vai ser 20 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, a minha potência vai ser de 180 watts, tá? Que você pode querer escrever isso em notação científica. Essa potência vai ser 1,8 vezes 10 ao quadrado watts. E assim a gente encerra o item A. O B, a energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 segundos. Então, essa energia elétrica consumida, ela vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo delta T. Então, a minha energia elétrica vai ser 180 vezes 20. A energia elétrica
Portanto, vai ser de 3.600 joules. Você pode escrever isso em notação científica, 3,6 vezes 10 ao cubo joules, tá? Então, essa é a energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 segundos. Belezinha? Então, encerramos o primeiro exemplo. Segundo exemplinho aqui para fechar nossa aula, pessoal. Em 0,5 kg de água contida em um recipiente, mergulha-se durante 7 minutos um resistor de resistência elétrica de 2 ohms. Se o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes, calcule a elevação da temperatura da água, supondo que não haja mudança de estado. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria equivale a 4,2 joules. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos ter a conversão da energia elétrica em energia térmica na forma de calor. E é uma forma de calor onde não vai acontecer mudança de estado, tá certo? Nós representamos essa quantidade de calor pela letra Q, tá certo? E aqui nós vamos trabalhar com um calor sensível, que está relacionado com a variação de temperatura. Então nós podemos escrever a seguinte igualdade: a energia elétrica vai ser igual a energia térmica. Para quem não lembra como calcular a quantidade de calor sensível, é a massa calor específico sensível vezes a variação de temperatura ΔT. Beleza? Então, aqui nós vamos ter que a energia elétrica é a potência vezes a variação do tempo. A energia térmica, M vezes C vezes ΔT. Beleza? Lembrando que nós podemos escrever essa potência elétrica como produto da resistência corrente ao quadrado, isso vezes o intervalo de tempo ΔT, isso vai ser igual a massa calor específico vezes variação de temperatura. Tranquilo? Bem, como eu sei que a resistência elétrica é de 2 ohms, a intensidade da corrente elétrica aí vale 5, o intervalo de tempo é 7 minutos, tá? Lembrando que esses 7 minutos tem que transformar para segundos, multiplica por 60, você vai ter 420 segundos. A massa é de 0,5 quilogramas, que transformado em gramas, você tem aqui 500 gramas, tá? E o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, agora substituindo os valores, né? Lembrando que 1 caloria equivale a 4,2 joule. Nós estamos trabalhando aqui com unidades que eu vou ter que deixar em joule, tá? Então, aqui nós vamos ter o valor da resistência 2, o da corrente 5 ao quadrado, o tempo 420 segundos. A massa vai ser de 500 gramas. O calor específico da água em joules é 4,2, tá certo? Joules vezes a variação de temperatura, que é aquilo que eu vou descobrir. Então, pessoal, fazendo aí as continhas, né? Nós vamos ter aqui 2 vezes 25 vezes 420 igual a 500 vezes 4,2 dá 2.100 ΔT. Fazendo a multiplicação aqui do outro lado, 2 vezes 25 vezes 420, nós vamos ter 21.000. Esse 21.000 vai ser igual a 2.100 ΔT. Portanto, aqui eu vou ter que ΔT é 21.000 dividido por 2.100. Então, dividindo aí, você vai obter que a variação de temperatura é de 10 graus Celsius. E assim a gente encerra este exemplinho. Muito obrigado à atenção de todos e até a próxima aula.